Rapaze, professora Bruna Oliveira de História, e o nosso tema de agora é Brasil Política Administrativa, ou seja, a política administrativa do Brasil. Como é que isso se deu? Primeiro vamos voltar um pouquinho no tempo, voltar especificamente a 1494, né? Queda de Constantinopla, que era onde tinham as principais, 492, perdão, onde tinham as principais rotas ali, por onde escoava todos os produtos, né? E que foi tomada pelos genoveses e falou, ó, por aqui ninguém passa mais não. Vai todo mundo caçando aí de tratar e de achar aí uma nova rota, porque por aqui ninguém mais vai passar. Bom, dito isso, o que acontece? Os espanhóis e os portugueses se lançam ao mar porque eles não têm outra alternativa e eles vão então atrás de lugares para explorar, para colonizar, para chegar com a sua branquitude, né? Afinal de contas, um homem bom, um homem que sabe que veio salvar, o salvador da pátria, é sempre branco, né? É sempre europeu. E aqui é importante que a gente fale, tá aqui, ó, vocês vão ver o meridiano de Tordesilhas. Por que o meridiano de Tordesilhas? Porque chamamos assim. Em 1494, agora sim, Portugal e Espanha assinam um tratado, que é o Tratado de Tordesilhas. O que vem a ser esse Tratado de Tordesilhas? É um tratado estabelecido entre os dois países que um não podia invadir o território do outro, tampouco colonizar se o outro tivesse chegado ali primeiro, né? Alguns historiadores da teoria da conspiração e tudo mais dizem que Portugal, que já tinha uma escola de navegação, apesar de não navegar, já tinha uma escola de navegação muito evoluída, que era a Escola de Navegação de Sagres. Segundo a teoria da conspiração, pela forma como está cortado a divisão aí do Tratado de Tordesilhas, então Portugal vai daqui para cá, a Espanha daqui para cá, né? Pela forma como a linha está estabelecida, dizem que Portugal já sabia da existência do Brasil. Mas isso não foi ainda tema de uma discussão complexa, né? Não foi ainda tema de nenhuma discussão que fosse, digamos assim, significativa e falasse assim, olha, de fato, Portugal já sabia que o Brasil existia, enfim. Não se ouve ainda, então não temos como provar, não temos o fato, né? Então, vamos lá. Quando Portugal chega ao Brasil, em 1500, ele não encontra o que vem buscar, deixa o Brasil jogado à própria sorte, né? Mas nós temos aí um espaço litorâneo gigantesco, e cobrir todo esse espaço litorâneo era basicamente impossível. Então, em 1534, quando Martim Afonso de Souza traz a primeira muda de cana-de-açúcar para ser plantada no Brasil, temos aí o advento das chamadas capitanias hereditárias. O que vem a ser essas capitanias hereditárias? Bom, é necessário lembrar que, nesse momento, ninguém da colônia portuguesa, ninguém assim da alta nobreza, melhor dizendo, está no Brasil. Muito pelo contrário, toda a realeza está em Portugal, certo? E essas capitanias hereditárias eram concedidas, vamos dizer assim, por meio de cartas régias. O que são cartas régias? Eram cartas assinadas pelo rei de Portugal, dando o Maranhão, as pessoas, aqui vocês vão ver, ó, em duplicidade Maranhão e em duplicidade São Vicente, né? Porque pertenciam aqui a dois senhores, né? A dois senhores diferentes, não é um erro, não, muito pelo contrário. É porque o território maranhense foi dividido em duas partes, porque o Maranhão é extremamente extenso, litorâneamente, e uma só capitania não daria conta. A mesma coisa vai acontecer aí em São Vicente, ok? Então, essas cartas régias são uma autorização. O que tem nessas cartas régias? Portugal diz o seguinte, olha, vocês aí têm a terra, né? Eu estou dando a terra para vocês, desde que vocês
plantem a muda de açúcar, desde que vocês fiquem com todos os ônus. Eu só quero o bônus mesmo, que é o lucro que isso vai dar, né? E por esse modelo extremamente atrasado de Portugal, de não assessorar essas capitanias hereditárias, que foram, ou melhor, geraram muitas revoltas, né? Porque só quem podia ser capitão ali, só quem podia ser o dono da terra? Quem tinha dinheiro, né? Então, assim, essas cartas régias não eram concedidas aos indígenas, tampouco às pessoas negras aqui escravizadas, muito pelo contrário. Era só por quem estava na camada mais alta da sociedade, né? Então, esse modelo da capitania hereditária, ele foi extremamente atacado e sufocado por revoltas que acontecem nesse período, né? Que vão fazer aí com que muitos dos senhores que compraram as cartas régias e tudo, desistam, não deem jeito, vão lá falar, olha, isso aqui não é para mim, não dá, porque não tem assessoria nenhuma, tá tudo errado, não quero desse jeito, ok? Então, apenas duas capitanias vão vingar, que é a capitania de São Vicente, que é justamente onde é plantada a primeira muda de cana-de-açúcar aqui no Brasil, e a capitania de Pernambuco, tá? Então, só essas duas capitanias hereditárias vingaram. E embora esse seja um, digamos assim, modelo completamente atrasado, para a expansão da América Portuguesa naquele momento, era necessário, porque precisava ter alguém aqui que fosse capaz de cobrir o nosso espaço litorâneo, e vocês vão perceber que a maior parte, se não todas, as regiões aqui descritas das 15 capitanias hereditárias, são de áreas próximas ao mar, de zonas portuárias, né? Então, assim, nós não temos como cobrir o espaço litorâneo, vamos lá, 100, vamos pôr aqui, eu sou péssima de números, então vou falar aqui 100 metros. Vai, você não tem como cobrir só com 50 pessoas ali, só 50 metros. Então, é basicamente o que estava acontecendo com o estabelecimento da capitania hereditária, que não era assessorada por Portugal, né? A de Pernambuco e a de São Vicente se destacam e conseguem sair desse papel pela administração dos senhores que receberam aí as suas cartas régias e queriam continuar da forma que estavam. Lembrando que gerou muita revolta. E aí uma outra curiosidade, antes de nós continuarmos falando aqui, é capitanias hereditárias. O que significa dizer? Essa carta régia vai conceder a terra, aquele pedaço de terra, ao pai ou avô, enfim. Mas ela é passada de geração para geração. Então, se o pai morreu, é o filho que vai assumir, né? Sob o regime, mais uma vez, de carta régia, porque Portugal não abre mão de nada. Tanto que depois, em 1808, quando eles vão chegar no Brasil, eles entram tacando o pé na porta, porque, afinal de contas, eles não nos deram nada. Eles documentaram tudo isso com as cartas régias, e essas cartas régias eram como se fossem contratos, né? Enfim. E aí, a expansão da América Portuguesa, destruído aqui todo esse conceito da capitania hereditária, que não deu certo, a gente vai ver que ela só foi concluída por meio da pecuária, né? Ou seja, animais, começa a cuidar dos animais, começa a plantar, enfim. A ação dos missionários jesuítas, e aí fala, então, pera, a história do Brasil começa só com os jesuítas chegando aqui? Não, a história do Brasil começa em 1500 com a invasão, né? Então nós temos uma história muito posterior, né, muito anterior, perdão, à chegada dos jesuítas aqui no Brasil. Nós não podemos contar a história somente pelo viés de que, eles chegaram e só a partir daí começou a construir-se história. Muitíssimo pelo contrário, tá? Então aqui, o que foram as bandeiras paulistas? As bandeiras paulistas, para quem não sabe, os bandeirantes foram aqueles que depois mataram, né, muitos e muitos e muitos e muitos índios, né? Então,
enfim, há pessoas que vão falar, ai, mas os movimentos bandeirantes é lindo, quando a gente passa em São Paulo, ali perto do Ibirapuera, tem um monumento, né? O Empurra, Empurra. O que são monumentos, primeiro? Monumentos são que nós temos o Borba Gato e tantos outros espalhados por São Paulo. O monumento do Empurra, Empurra simboliza aí os bandeirantes, a importância dos bandeirantes, sua imponência, suas espadas empunhadas, e os indígenas embaixo ali sendo caçados, sendo mortos, sendo amarrados, enfim, mas sustentando os bandeirantes em cima para que isso continuasse sendo uma política possível, por assim dizer, certo? Bom, mas é importante que a gente pense também, rapidamente vou falar com vocês, que cada monumento histórico que foi construído no Brasil, ele foi construído a partir de uma perspectiva positivista. O que é uma perspectiva positivista? É contar apenas a história do vencedor, né? E nós precisamos fazer o quê? Olhar para um monumento, entender o que ele significa, em que momento ele foi desenhado, por que ele foi posto daquela forma, mas temos que fazer releituras, temos que pegar assim, e pegar realmente a história como um quebra-cabeças e começar a remontar, né? Começar a colocar outros pontos de vista sob uma mesma perspectiva histórica, ou seja, sobre olhares diferentes sobre a história. E as rebeliões coloniais, ou seja, muitos conflitos. E aí eu não vou especificar nesse momento agora quais são as rebeliões que acontecem, porque primeiro que não cabe nesse momento explicar uma por uma delas, tá? Mas vocês podem achar isso facilmente nas nossas aulas que já estão disponíveis, em pesquisas rápidas, e aí vocês vão entender que as rebeliões coloniais derrubaram uma política administrativa que não tinha era nem beira, nem eixo, nem direção. E aí não só derrubaram, como também fizeram surgir aí uma outra coisa, né? O fim da capitania hereditária, e aí começa então o engenho. Então, resumo desse nosso bate-papo aqui, dessa política administrativa que não deu certo em função das rebeliões coloniais, em função da falta de aparato, ou seja, da falta de respaldo, de cuidado, de apoio que Portugal deixou de dar para as suas capitanias, para que elas vingassem, né? Bom, falamos sobre a expansão da América Portuguesa, sobre como isso se dá, o Tratado de Tordesilhas, como ele foi assinado. Eu recomendo a vocês que tirem uma foto dessa lousa linda, para que vocês possam estudar mais. É isso, é nóis, tamo junto, até a próxima, valeu!